Boa tarde, amados irmãos. Aqui é o pastor Reginaldo, da Igreja Evangélica Projeto Eclésia, em Ladário, Mato Grosso do Sul. Eu agora à tarde decidi fazer esse vídeo, que é algo que está me incomodando pela manhã, e Deus trouxe uma palavra no meu coração, que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25. E estou aqui do lado de fora aqui do escritório, estou aqui voltado para a pracinha ali, e estamos aqui do lado de fora, então cada vez num local diferente. E vamos dar uma lida aqui no que diz em Romanos, capítulo 1, versículo 25, com algo que me chamou a atenção. E decidi fazer esse vídeo para a gente poder estar meditando e trazer uma orientação, né? Diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus amados, nós estamos num tempo que nós estamos vendo que o certo passou a ser errado, o errado agora é certo, e muitos estão deixando se enganar. E como uma pregação que eu fiz, que de boa intenção o inferno está cheio, e muita gente está vindo com boas intenções, às vezes porque é conhecido, porque tem dinheiro, ou porque é uma liderança, mas alguns momentos não estão tomando cuidado naquilo que às vezes estão falando, ou principalmente para o tempo de hoje. Muitos querem trazer palavras emotivas, palavras que venham aumentar o seu astral, e às vezes não querem trazer uma palavra dura, porque hoje todo mundo tem um cuidado no falar. E hoje pela manhã eu ouvi uma mensagem, eu não sei quem estava ouvindo era minha esposa, e é desses cortes, então não posso falar muita coisa, que eu não ouvi a mensagem inteira, mas só uma parte dos cortes. E justamente em cima desses cortes que eu quero falar, porque eu prestava muita atenção tantas vezes em novela, nos filmes, que às vezes tinha um enredo todo, e às vezes era só um pedacinho de uma mensagem, aquilo já direcionava, né? Às vezes, numa novela, quando alguém, o ator ali, um estava falando com o outro, um dizia uma palavra às vezes de maldição, ou dizia eu vou te matar, alguma coisa assim, e a gente às vezes olha, vê assim, ali é da novela ou é do filme, só que aquela mensagem às vezes está indo para a mente de algumas pessoas e vai mudando. Então é a mensagem que às vezes o inimigo ele quer levar a um lugar aonde vai chegar essa mensagem, né? A propaganda da Coca-Cola. Aonde vai chegar essa mensagem. E pela manhã estava lá, eu não sei se são pastores, eu não sei o que é, mas até a palavra era interessante. Mas aonde entra a minha preocupação? O inimigo hoje tem misturado no meio da verdade a mentira, e com palavras emotivas que para mexer com o seu emocional. E o evangelho, ele não é só emocional, ele tem razão. E ali aquele
aquelas duas pessoas, não sei se era um podcast ou o que era. Isso também é um outro cuidado, que a gente começa a ver que as coisas já são gravadas, parece de um modo. Eu tenho uma cisma por causa dos pregadores de hoje, que é batidinha na perna, é dando gritinho, sei lá o que for aí. Nada contra, cada um com o seu jeito. Mas às vezes tem muita coisa escondida em cima disso daí. E a mensagem que ele estava dizendo era dizendo quem era o maior inimigo de Davi. E o enredo que ele colocou ali até foi legal, mas ele colocou que o maior inimigo de Davi era o lobo, por causa das simbologias ou pelo estandarte que cada tribo levava. Ele ali colocou falando de Saul e disse que o estandarte de Saul representava o lobo e de Judá o leão. E aí ele colocou as palavras ali muito boas, tá? Não vou negar, mas emotivas. Que se o lobo vem atacar, saiba que tem um leão que vai estar à frente. Então, o inimigo maior de Davi era o lobo. Só que nós temos um leão, realmente nós temos o leão, mas o maior inimigo de qualquer ser humano não é seus adversários, não é o diabo. O inimigo maior de um ser humano, e isso eu já ouvia desde pequenininho, é ele mesmo. Meu amado, o seu maior inimigo é você mesmo. A Bíblia já relata, o próprio apóstolo Paulo, que o bem que ele queria fazer, isso ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria fazer, isso ele acabava fazendo. O seu inimigo não é o lobo, o seu inimigo não é o urso, o seu inimigo não é seu vizinho, o seu inimigo não é aquele que te persegue, o seu inimigo não é o diabo. E quando você entender e ter intimidade com Deus, você vai entender que o diabo ele acaba trabalhando no seu favor. Mas isso a gente só começa a entender quando a gente tem intimidade com Deus. E hoje as mensagens estão sendo colocadas. É só para te incentivar. Se você anda triste, ela vai te dar um emocional para você querer cumprir aquilo que você quer fazer. Se você quer conquistar algo, então as mensagens estão vindo tudo assim. E aí é onde que eu li aqui, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E às vezes vamos incluir isso, que se não vigiar é o que acontece. Às vezes nós acabamos no meio de querendo contar uma verdade, mas aí a gente às vezes acha que falar tão verdade assim não é legal, e aí a gente começa a querer colocar algo de uma maneira que vai sair melhor e acaba no final tendo uma mentira. Eu falo isso em algumas pregações que eu falo lá desde o início, lá cá de Adão e Eva. Ali tem mistério. Eu vejo pessoas pondo culpa em Eva. E Deus cobrou de quem? Algo. Eu vou tirar um dia para a gente bater um papo, eu e um amigo aí que a gente um dia está conversando. Olha quantos mistérios, com coisas que eu já estava analisando, e a gente começou a tirar ali, foi Deus mostrando coisas. E de repente a gente vai começar a bater um papo assim num vídeo, para que a gente possa fazer com que todos possamos estar conversando, para que venha maior entendimento. E eu quero dizer justamente isso. Para a gente entender, a gente precisa ter intimidade com Deus, é conhecimento da palavra. E cuidado com coisas que a gente só coloca do nosso emocional.
E quando entra palavras emotivas, só de emoção, ou coisa que para o momento está valendo, a gente está destruindo vidas, sabe por quê? Porque quando acabar esses emocional, essas palavras de incentivo, que bater com uma realidade, essa pessoa ela vai olhar e vai dizer: mentiram para mim, aquele pastor mentiu para mim, fulano mentiu para mim, e ainda vai pôr culpa mais ainda em Deus. E às vezes para aquela pessoa ela vai fechar o coração de tal forma que para que o Espírito Santo chegue e alcance esse coração endurecido, pode gerar o fim para essa pessoa. Porque o Espírito Santo ele não obriga ninguém a crer nele ou para você se achegar a Jesus. A palavra do Senhor é bem clara, ela diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça os vossos corações. E o inimigo tem feito para essa época que muitas pessoas venham se endurecer os seus corações. Já estão nas garras de Satanás, endurecendo o coração, ele não vai ouvir a palavra, ele não vai deixar a palavra entrar dentro das garras de Satanás e começar a abrir para que o solte. E é isso que o inimigo quer, porque ele sabe que o tempo dele está chegando. Ele sabe do propósito de cada servo de Deus para levar a palavra verdadeira do Evangelho, a que salva, a que cura, a que liberta. Mas nós estamos entrando em muitas palavras emotivas, autoajuda. Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é ruim, mas nós precisamos estar na verdade da palavra. E acaba às vezes com esse modo de falar, a gente deixa de adorar o Criador e passamos a adorar a criatura. Às vezes nessas palavras emotivas, essas palavras de autoajuda, ela tira a visão do Criador e olha para quem está falando. Irmãos, eu sou igual a você, tenho problemas, dificuldades, passamos lutas. Nós estamos aqui com um projeto que Deus colocou no nosso coração aí para podermos aprender mais, conhecer, ajudar ao povo dessa cidade. Aí eu vim no coração pedir uma ajuda para alguns. Esse vídeo só tem alguns que Deus tocou no meu coração de colocar. E coloquei lá: se puder me ajudar, mas se não puder, esteja orando. Alguns já me ajudaram, mas é que o valor do negócio é alto. Para mim, para a minha pessoa aqui, que está alto. E aí, vamos ver o que Deus vai abençoar. Nós estamos orando, estamos trabalhando para que os recursos venham estar chegando. Mas algumas pessoas já ajudaram, eu quero agradecer essas pessoas. E quando tiver tudo ok, vocês verão o que Deus está colocando em nossas mãos é para abençoar vidas. Vai nos abençoar dentro do ministério, mas vai abençoar vidas. E só que tem alguns que, muitos também entraram e disseram: irmão, eu vou estar orando para você conquistar. Outros disseram: poxa, estamos juntos. Gente, amém. Eu estou dizendo: poxa, esteja orando. Mas alguns nem sequer responderam. E às vezes eu fico olhando, e quando tem coisas que o maligno usa para arrancar o seu dinheiro, para trazer prejuízo, quantas pessoas vão lá e sem dó. Não estou falando de enganação não, irmão. Estou falando assim, voluntariamente as pessoas vão lá e ajudam. Então, eu fico olhando que a mentira, ela tem mais jogo. Talvez se eu falasse: olha, vamos fazer um negócio aqui que eu vou dar isso, vou fazer aquilo outro, de repente viria muita coisa, mas não.
O que eu falei é para abençoar o meu ministério e vai futuramente abençoar muitas vidas. Eu só vou revelar depois que tiver tudo concluído. Eu creio que Deus vai dar a solução, mas Deus tocou no coração para falar para alguns, eu não sei o que Deus tem para falar com essas pessoas. E eu tenho que agradecer aqueles que já ajudaram e aqueles que disseram que estão orando. E talvez você esteja ouvindo e eu vendo esse vídeo, você vai dizer: poxa, ele mandou para mim e eu não respondi. Irmão, fique em paz, mas faça aquilo que Deus colocar no seu coração, tá? E aí eu quero dizer do seguinte, novamente, que isso me chamou a atenção. Aqueles dois que estavam ali naqueles podcasts, eles falaram uma palavra muito interessante, mas o que eu quero dizer é estarmos atentos. Porque naquilo tudo que ele falou de tão importante, de tão ideal, de dizendo que nós sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é uma representação, o símbolo da tribo de Judá. Só que ele colocou que o maior perseguidor, o maior inimigo de Davi, que ali foi Saul perturbando, mas ele colocou como a tribo um lobo. Não é, o maior inimigo de Davi foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Quando ele deixou de observar o que Deus colocou para o seu coração, ele começou a se perder. Ele desejou a mulher do seu, pode-se dizer, de um camarada leal e fiel a ele. Ele colocou esse camarada para morrer de frente ao campo de batalha. E quando Natan foi lá e conversar com ele, contou aquela história da ovelhinha, ele se irou, porque ele não conseguia mais enxergar as coisas que ele estava fazendo, mas ele se irou e ele disse: é digno de morte aquele que fez aquela situação com aquela ovelhinha, com o dono daquela ovelhinha. E foi quando Natan revelou que foi ele que fez isso. E as palavras dele caiu todas sobre a sua vida. As consequências, desde a morte do filho que ele teve com Betseba e de todo o tormento que teve na sua família, de perseguições dos seus próprios filhos, morte, incesto, tudo dentro da sua família, perdeu credibilidade com o seu reino. E ele mesmo que produziu. O maior inimigo de Davi foi ele mesmo. E o maior inimigo meu e seu é você contra você e eu contra eu. Nós somos os maiores inimigos nossos, sabe por quê? É o que está dormindo, é o que aonde estamos andando. E aí você vai dizer: mas eu sou uma pessoa só, que a Bíblia fala, há uma luta entre a carne e o espírito. Às vezes você está muito bem, mas vem uma imagem de algo que vai te atrair. Às vezes as preocupações de coisas tudo dando errado e você começa a perder um pouco da crença ou da fé ou da certeza daquilo que Deus dá para te dar e você acaba balançando e às vezes aceita outras propostas ou vai procurar outros caminhos. É você. Então o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas o que Deus sempre quis diante de nós é intimidade.
Por isso que você deve conhecer a palavra e nela meditar de dia e de noite. Meditar não é você pegar e ler. Meditar não é, vou fazer um cursinho aqui, vou fazer... Não, não é isso não. É você pegar e sentar. Algo interessante que tem acontecido na minha vida. Eu sou servo de Deus dentro da igreja desde os 6 anos de idade. E quando eu entendi quem era Jesus e comecei a ler a Bíblia, comecei a aprender, Deus dá ousadia para falar as coisas, aprendendo, pregando e tudo. E que coisa interessante, tem poucos anos que Deus começou a me mostrar mistérios dentro desta palavra. Coisas que estão ali, incutidas ali, que Deus colocou, mas Ele só revela para quem começa a ter intimidade com Ele. Então eu quero te dizer, não é o seu tempo de dentro da igreja, não é o seu tempo fazendo determinadas obras da casa do Senhor, mas o que Deus sempre quis foi com você, intimidade, é com você, é comigo, é intimidade. O jovem rico não entendeu quando Jesus disse, olha, que ele chegou e foi perguntar, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele, guarda as escrituras, conhece? Ele disse, eu conheço desde minha eternidade, desde novo. E aí, Jesus disse para ele, então vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. Ele ficou triste porque ele era dono de muitas posses, muitas riquezas, e saiu triste. Não era que Jesus queria tirar a riqueza dele, ou que a riqueza vai levar as pessoas para o inferno. Não, era com ele. Ele não entendeu a palavra principal, que quando eu falei, lembra que eu falei aqui, que há uma história e tudo, mas tem uma palavra certa para você, que você vai entender. Então o inimigo, ele sabe disso, então ele joga, ele sabe que vai cair num coração, mas Jesus jogou lá para ele, vende tudo que tens e me siga. A principal era, me siga, porque eu não estou preocupado com o teu dinheiro, eu estou preocupado com você, vem estar comigo. E aí Jesus está falando isso conosco. Às vezes a gente está hoje preocupado com as finanças, principalmente do modo que o nosso país está, financeiramente, tudo indo... E olha, e a mídia, todo mundo mentindo para as pessoas, dizendo que está tudo mil maravilhas. Só que a realidade não condiz, é isso que eu estou falando. Então, quando nós começamos também a entrar nessa onda de querer levar a palavra de Deus e querer levar palavras emotivas ou autoajuda, temos que tomar o cuidado, porque às vezes a gente está tirando a essência de quem realmente vai dar a solução. Não é autoajuda, não é uma palavra de incentivo. Isso é bom, até ajuda, mais a palavra é se renda ao Senhor Jesus. É Ele que vai nos dar força para caminhar. E a gente está todo mundo esperando ter as coisas, ver resultados. E se Deus não quiser mostrar resultado para você, meu querido? Nós estamos num tempo que as pregações estão erradas. Volto de novo aqui dizer, mudaram a verdade de Deus em mentira. Você pega, como está aí, pregadores, eu vou até dizer, eles estão envolvidos tanto com as mentiras deles, que eles mesmos estão acreditando. E aí eles não conseguem sair. Igual o caso daquele menino. Outra coisa, estamos colocando criança como sendo pastores. Gente, a função do pastor é para alguém que já tem experiência.
Por isso que Deus permite você desde pequenininho passar por coisas, para quando você chegar numa posição que você precisa orientar, você sabe do que vai orientar. Eu tenho acompanhado vários líderes e aí às vezes por causa simplesmente só do problema dele, do que acontece, ele não percebe que ele vai pisando ou matando pessoas que não estão dentro daquele problema. A própria palavra de Deus diz que numa plantação foi lá o inimigo e plantou o joio, a semente do joio. E a semente do joio cresceu junto com o trigo. E o dono disse assim: olha, o inimigo veio e plantou o joio aí. Aí os seus trabalhadores disseram: então vamos tirar. O Senhor disse: não. Porque pode calhar de vocês que na hora de querer arrancar o joio, vocês vão arrancar o trigo. Deixa que na hora da colheita, você vai diferenciar o joio do trigo. E aí a gente tem como fazer isso. Eu ouvi o pastor eu até entendo ele da razão, mas essa parte não é nossa. Querendo uma coisa para meio de fechar igrejas. Que tem pessoas que estão andando, negligenciando a palavra de Deus, o evangelho e dizendo que são pastores. Só que isso a gente não tem como separar. Que vai ter que ver a pessoa. Por isso que eu estou pregando a verdade aqui, para que você, que ainda não é liderança, é participante de uma igreja, de uma congregação, membro, busque o conhecimento na palavra. Os cargos, funções são chamados, Deus chamou cada um para fazer algo determinado. Mas se você já buscar o conhecimento da palavra, intimidade com Deus, você não vai ser enganado. Você vai ouvir a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, tome cuidado. Tem muitas mensagens, até aparentemente boas, mas no meio dessa mensagem boa tem algo que vai acabar com tua vida lá na frente. Vai fazer você perder a fé em Cristo, a fé nas pessoas, porque vai te derrubar. Aí eu vou dizer como meu pastor, na época que eu era lá da segunda igreja congregacional de Nilópolis, pastor Ivaldo. Uma vez ele falou assim: eu prego um evangelho para vocês firme no chão. Ele bateu com o pé firme no chão e disse: firme no chão. Sabe por quê? Porque se calhar de vocês caírem, vocês já vão estar aqui. Vocês não vão se quebrar, vocês vão estar aqui, onde você vai cair, você vai se levantar, porque o evangelho que estou pregando para você, ele é firme, está na rocha, está firme. Tem gente pregando evangelho flutuante para as pessoas. E talvez está indo mais alto. Quando essas pessoas caírem, vão se esborrachar. E algumas não vão nem conseguir mais se levantarem. Então, o saudoso pastor Ivaldo Salgado, acho que tem filho o nome dele também. Aí com isso eu também quero mandar um abraço para Leopoldina, Moisés, toda a família do pastor Ivaldo, né? Poxa, a irmã Ilma também, que Deus está com o Senhor Jesus. Aprendi muita coisa com aquela mulher de Deus. A irmã Leopoldina, na minha época de adolescente, como eu aprendi. Com Moisés também, de vez em quando, naquela escola bíblica, mas aí eu já estava meio... E coisa que às vezes a gente falava as coisas também, né? A galera que
que era de lá, Carlinhos, Simar, Renato, tantos outros. E hoje está aí o Thiago Wilson, tocando aí na sua banda aí, para a glória do Senhor Jesus. Moisés, firme e forte, né? Então, toda essa turma, outros irmãos também que andavam com a gente, a Cristiane, Luizinho, pô, galera boa daquela época. Aprove Deus, eu estou no Mato Grosso do Sul, não tive mais contato com eles. Às vezes no Facebook, às vezes que a gente consegue ainda curtir alguma coisa, nem mais conversar, mas Deus sabe. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, busque conhecimento da palavra, pede discernimento ao Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que o autor está do seu lado. Pede discernimento a ele, que você não vai ser enganado. Eu sei que tem muita gente aí querendo, com tanta coisa, querer tirar as aflições das pessoas, mas cuidado também. Às vezes você está colocando coisa que a Bíblia não disse. E o maior inimigo de Davi não foi o lobo, nem Saul, nem Golias, foi ele mesmo. Foi por causa dele mesmo que ele caiu. Tá? Vigia. Vigia. Às vezes você pode achar que é o bambambam, tá firme, é aquele. Verifica se você realmente está firme. A sua firmeza tem que estar em Cristo Jesus. E o Espírito Santo automaticamente ele começa a nos mostrar quando estamos tendendo para a coisa errada. Ou se errarmos, o Espírito Santo incomoda dentro da gente para que a gente peça perdão e ande corretamente diante de Deus. Então foi do que eu falei. Às vezes tem gente trazendo coisa errada e tem gente contribuindo, ajudando, fazendo tanta coisa. E nós aqui da Igreja Evangélica Projeto Eclésia no SIAC, em Ladário, Mato Grosso do Sul, estamos aqui para trazer a mensagem do que é a palavra de Deus para que você tenha intimidade. Jesus é o seu pastor. Nós só somos alguém que estamos tentando ajudar você a ter essa intimidade com Ele. Eu preciso de você, como você precisa de mim. Então, deixa Jesus falar no seu coração. Essa mensagem dessa tarde que eu deixo para você. E se você que está nos ouvindo, nos vendo, quiser nos ajudar, nós somos da Igreja Evangélica Projeto Eclésia. Nós temos uma chave Pix, que se Deus tocar no teu coração e você quiser nos ajudar, ela é Igreja Evangélica Projeto Eclésia @gmail.com. Se Deus tocar no teu coração, você quiser nos ajudar, fique à vontade. Se Deus não tocou no coração, só ore pela gente. Da mesma maneira, Deus vai te prosperar. Sabe por quê? Não precisa você contribuir com nada para Deus te abençoar. Você já é abençoado, tá bom? Que Deus te abençoe. Esteja orando pelo pastor Reginaldo, pela cantora Vanessa Sanches, né? Missionária e cantora Vanessa Sanches. Que nós vamos fazer esse trabalho do Senhor Jesus, com recursos ou sem recursos, porque quem nos garante é Jesus Cristo, o homem de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos. A Ele a honra, a Ele a glória, exaltação, o tempo todo, a eternidade toda. Por isso nós dizemos, somos gratos, Senhor Jesus, pelo teu amor na cruz por mim. Muito obrigado. E abençoe, Senhor, a todos que estão ouvindo e vendo esta live. Não é live, é um vídeo, porque até nisso, se inscreva no nosso canal do YouTube, para que a gente possa ter o direito de fazermos
as lives, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Bênção pura. Fique na paz.